esse é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Doutor, bom dia. Bom dia, Muriel. Vamos trabalhar? Vamos lá, começando então sobre a variante do coronavírus originária da Índia e que já está aqui no Brasil. A gente tem falado muito aqui na CNN. E essa cepa foi identificada em um homem de 32 anos que mora em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Além dele, o Maranhão já identificou outras 6 pessoas infectadas com essa variante. Isso significa, doutor, que ela é mais letal, que ela é mais perigosa ou não necessariamente? Nós não temos dados ainda, Muriel, que possa, na verdade, provar se ela é mais perigosa, se ela é mais infecciosa, se ela causa mais complicações do que as demais. De qualquer forma, o jeito que a gente tem de lidar com ela é esse jeito universal, né? Máscara, distanciamento social, higiene das mãos, evitar tocar nos olhos, na boca, no nariz e assim sucessivamente. Então a gente não tem dados ainda a ponto de dizer se essa variante originária da Índia, ela é mais grave ou não do que as demais. A gente não pode nem dizer se ela é mais transmissível, por exemplo. Não, a gente está muito no momento inicial, muito no embrião disso. Quando falamos sobre o surgimento, o advento dela, o reconhecimento no Maranhão, a gente falou daquele bloqueio, da tentativa, e o que a gente está vendo agora de perto é esse espalhamento. Existe alguma diferença dessa cepa para outra na forma de se cuidar? Cuidado é universal, a mesma coisa. Nós, o que temos, na verdade, orientado, nós profissionais de saúde, é a utilização de máscara e a higiene das mãos universais, como a gente já vem fazendo. Doutor, por que essas cepas continuam aparecendo? É por causa do número de casos confirmados que continua aumentando? Por exemplo, no Brasil a gente teve a cepa do Amazonas, agora essa originária da Índia. A gente está vendo a situação da Índia, muitos casos surgindo. É por isso? É por causa do aumento de casos? Se a gente pudesse fazer um paralelo, Muriel, com uma fábrica que produz peças de uma forma muito grande, é mais ou menos isso que acontece com o vírus no corpo das pessoas. Detalhe que, muitas vezes, pequenas mudanças acontecem do ponto de vista genético, que levam a uma tendência do próprio vírus a se adaptar melhor, a se multiplicar dessa forma, e essas mudanças, elas então são reproduzidas. É como se em determinado momento da linha de produção de uma determinada peça, eu fizesse uma mudança, colocasse ali um parafusinho a mais, alguma coisa assim, e aquilo não tem um caminho de volta. Uma vez que você fez essa mudança e esse vírus se torna viável, ele então se multiplica. Por isso que existem tantas variantes e por isso que existe a preocupação, né, de se alguma delas acaba tendo a possibilidade de ter um papel biológico ou uma efetividade maior do que as demais. Agora, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse que essa nova cepa inspira cuidados, preocupação. Por quê? Na verdade, a gente sabe que onde existe muitas pessoas e ela surge e ganha um volume, uma força muito grande, a gente precisa e requer atenção diferenciada, né? É lógico, com o passar do tempo, como tudo que a gente está observando nessa pandemia, nós vamos ter dados mais contundentes e objetivos para falar. E por isso que acaba sendo um momento diferente e um reconhecimento da possibilidade de algo mais grave. Vamos para o próximo assunto. Um estudo coordenado pela Universidade Federal de São Paulo mostrou que, na média, 15% dos brasileiros têm anticorpos contra o coronavírus. A pesquisa testou cerca de 120 mil pessoas em mais de 130 municípios pelo país e menos de 1% da amostra afirmou ter recebido a vacina contra a Covid. O Amazonas foi o estado que teve o índice mais alto do país. No total, então, 31% da população amazonense já tem anticorpos. O que isso significa, doutor, ter anticorpos? A pessoa está imune ao coronavírus? Bom, ter anticorpos detectáveis, identificáveis, significa que a pessoa teve contato com o vírus e, de alguma forma, o seu sistema imunológico produziu uma defesa que está ali assinada, que está ali presente, né? Lembrando que não é simplesmente a questão dos anticorpos e não é simplesmente a busca tradicional dos exames de anticorpos que significa que os anticorpos são neutralizantes e têm um papel contra o coronavírus. Mas esse dado é bastante interessante, Muriel, porque você imagina, se 1% da amostra se disse vacinado e a gente tem nessa população 15% com anticorpos, todos os estudos com vacina que foram feitos daqui para frente, levando em consideração que a gente pode ter uma, entre aspas, contaminação de dados, os indivíduos que venham participar devem ser testados antes. Porque senão eu posso aplicar um imunizante e lá na frente, quando for fazer o teste ou avaliar resultado, eu posso estar achando que foi o papel da minha vacina e na verdade não foi. Porque naturalmente isso que caminha para uma imunidade de rebanho, né? Naturalmente acontece, independente da nossa vontade, está se fazendo presente e a gente está documentando com um estudo tão bonito como esse. Doutor, muito se falava sobre a questão da imunidade de rebanho no ano passado, de que a gente conseguiria atingir só com pessoas sendo infectadas pelo coronavírus. E aí veio, por exemplo, reinfecção. Esse estudo tem relação com imunidade de rebanho ou não? Imunidade de rebanho é só com vacinação, por exemplo?
Isso faz a gente pensar isso como um todo, né? A vacinação, ela induz isso e acelera esse processo, mas a própria passagem da doença por uma população, qualquer população que seja, ela vai provocar isso. Qual que é o grande detalhe de simplesmente esperar isso? Você vai ter um número de baixa muito grande e você também vai acabar tendo uma sobrecarga muito grande do sistema de saúde, não oferecendo possibilidade para casos reversíveis que sejam tratados e você, com isso, economize vidas de uma forma muito honesta, íntegra e justa para com o ser humano. A gente vai para o próximo tópico, mas ainda falando sobre anticorpos, porque uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que a maioria das mães que testou positivo para a Covid durante a gravidez pode passar anticorpos para os bebês. Até agora, o estudo identificou quase 70 crianças que já nasceram com os anticorpos IgG, que combatem o coronavírus. Os exames nos bebês são feitos a partir do teste do pezinho. Qual que é a importância, doutor, dessa descoberta? Bom, isso traz um carinho para a gente de informação, né? Mostrando que, dentre todas as coisas diferentes que a gente tem escutado sobre o coronavírus, essa, na verdade, é favorável para a gente. Ou seja, a mãe parece que, de fato, ela consegue passar como herança positiva para o seu bebê anticorpos e, dessa forma, fortalecer o sistema imunológico da criancinha que vem ao mundo. Isso também valeria para a vacinação. Mães grávidas que se vacinam contra a Covid-19, elas podem passar os anticorpos da vacina para os bebês? Provavelmente a resposta é sim, desde que você tenha um estímulo adequado do sistema imunológico e produza anticorpos suficientes para isso. Porque quando a gente observa na forma natural isso acontecer, ou seja, a pessoa tem a infecção e consegue produzir anticorpos e passa para os filhos, você pode imaginar que uma vacina que tenha de fato uma eficácia, pelo menos para aquela pessoa, né, comprovada e estabelecida, ela vai conseguir então realizar esse próprio papel biológico que naturalmente acontece. E esses anticorpos agora das mães infectadas pelo coronavírus, que depois, quando o bebê nasce, tem anticorpos, isso é só com relação a gestantes ou pessoas que tiveram coronavírus e depois têm gestações futuras? Podem passar anticorpos também? Muriel, a gente não sabe exatamente quanto tempo você fica com esses anticorpos ali circulantes, né? Mas provavelmente uma pessoa que já seja imune, primeiro, ela não vai tender a se infectar, apesar de a gente saber que o coronavírus pode provocar a infecção, e com isso, na verdade, durante pelo menos a gestação, o bebê fica protegido. Agora, no decorrer do tempo, vamos supor, uma pessoa que tem essa situação hoje, daqui 5 anos, sem ter coronavírus de novo nem nada, é difícil a gente garantir que isso venha a acontecer. Provavelmente a criança vai nascer numa situação nova, em que ela vai precisar fortalecer naturalmente o sistema imunológico dela em relação ao coronavírus. A gente torce que eles já nasçam com os anticorpos já do coronavírus, né? Sim. Bom, agora a gente vai abrir espaço para as dúvidas dos nossos telespectadores. Lembrando que você pode mandar a sua dúvida para a nossa hashtag Correspondente Médico pelo Twitter. Vamos ver a pergunta da Amanda Cali. Ela pergunta o seguinte: quando uma pessoa se reinfecta com a Covid-19, é sempre por uma variante e quantas vezes pode haver reinfecções? Essa pergunta é muito boa e a gente não tem essa resposta, Amanda, assim, então, né? Vamos lá. Se uma pessoa se reinfecta com Covid, essa é uma variante, a resposta é não. Ela pode se infectar pela mesma cepa, né? E isso mostra o relacionamento que existe entre o coronavírus e o sistema imunológico, mostrando que nem sempre ele consegue produzir uma memória tão suficiente, tão capaz de proteger contra um novo evento adverso. E quantas vezes pode haver reinfecção? O que a gente tem visto é pessoas declarando pelo menos uma reinfecção, mas a gente não consegue dizer se existem casos de pessoas que possam ter múltiplas reinfecções. Mas o que naturalmente acontece é que, conforme você vai expondo o sistema imunológico de qualquer pessoa, independente de existir uma facilidade ou não de se reinfectar, a tendência é que o sistema imunológico venha a se fortalecer. Talvez você não consiga detectar anticorpos, mas existem também uma forma celular de imunidade que pode estar trabalhando e favorecendo que isso não venha a acontecer múltiplas vezes. Vamos para a próxima pergunta, então. Agora, quem faz a pergunta é o Renzo Barreto. Ele pergunta: qual exame fazer para detectar a Covid-19 em quem já se vacinou? Então, o exame, na verdade, acaba sendo o mesmo, né? Na fase aguda, aqueles dias iniciais, o PCR acaba sendo o que identifica a presença do vírus, propriamente dito, nas vias aéreas, e por isso que ele acaba sendo o mesmo. E depois que passa essa fase, a gente fala aí das 2 semanas, a busca de anticorpos pode gerar, na verdade, uma confusão. Por isso que eu falei daquele estudo. Esse anticorpo surgiu porque eu fui vacinado ou surgiu porque eu tive o coronavírus de uma forma leve? Essa é uma resposta que praticamente é impossível você dar quando você tem um grande número de pessoas e você não consegue seguir passo a passo tudo o que está acontecendo. E esses anticorpos não tem muita diferença, né, de quem se vacinou e de quem já teve Covid. Exato, porque na verdade ele acaba
sendo uma busca ativa contra o combate ao coronavírus. Você não consegue ter um reconhecimento tão específico assim, dizendo, olha, esse anticorpo veio da vacina, esse anticorpo veio porque a pessoa teve contato com o coronavírus, e ainda mais, qual foi a cepa que a pessoa teve contato que produziu tal anticorpo? Talvez um dia a gente tenha esse tipo de recurso e consigamos entender se existe ou não diferença entre isso ou se de fato é uma coisa mais genérica. Torcemos pela ciência. Vamos para o próximo assunto, porque um homem foi preso numa estação de metrô no centro de São Paulo depois de tentar empurrar nos trilhos um grupo de mulheres. As imagens estão aqui e mostram o momento em que o rapaz ataca as mulheres. Elas conseguiram escapar do agressor e no boletim de ocorrência consta que o homem pretendia empurrar pessoas nos trilhos e depois se jogar também. O agressor foi encaminhado para o atendimento psiquiátrico. Agora, do ponto de vista médico e também psíquico, doutor, o que leva uma pessoa a cometer esse tipo de ato? Olha, sem falar em diagnóstico, Muriel, a gente percebe que existe aqui um desbalanço, né, entre o comportamento da pessoa, entre a sua estabilidade emocional e principalmente em relação ao seu ato motor, que é de ativamente colocar uma pessoa em risco, na verdade, praticamente tentando provocar um homicídio. Então, existem algumas características de ordem de doença mental, enfim, de própria característica psíquica das pessoas e que pode explicar esse tipo de comportamento. Então, não é natural, não é normal nos dias de hoje em que a gente tem o entendimento da empatia, o entendimento do convívio social e principalmente de regras de segurança que são básicas. Então, você pode imaginar, numa linha de metrô, de trem, existe uma grande fragilidade porque você não tem uma barreira mecânica ali. Se de fato esse ato dele dá certo, a gente estaria diante de uma coisa extremamente terrível de ser visto de perto, né? Então, assim, é algo que nos preocupa e que mostra um desbalanço entre a parte consciente do cérebro, a parte emocional e um ato que a gente sabe que não é nem um pouco normal. E qual que é a importância, então, de ter um acompanhamento psiquiátrico para evitar que esse tipo de coisa continue se repetindo? Não, isso é fundamental, né? Nesse caso, essa pessoa vai precisar ser avaliada. Existem alterações que são orgânicas, então, aqui eu digo, por exemplo, um tumor cerebral numa área responsável pelo comportamento, ele até pode justificar algumas alterações que chamam muito a atenção. Então, diversos exames vão precisar ser feitos, até mesmo, obviamente, uma avaliação psiquiátrica, para se ter certeza que não existe nenhum problema orgânico, e aqui eu digo de funcionamento da massa do tecido cerebral propriamente dito, para se chegar num diagnóstico psiquiátrico. Doutor, o momento que a gente vive pandemia também não ajuda, né? Não, a gente percebe que as emoções estão à flor da pele, que diversas alterações relacionadas à saúde mental estão se aflorando. Então, assim, além de todo o pânico e todo o medo e receio das pessoas, entender que esse tipo de coisa existe acaba sendo algo que nos preocupa muito. E por isso que a neurociência aplicada ao comportamento e toda a questão das ciências que estudam os transtornos psiquiátricos são cada vez mais fundamentais nos dias de hoje. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação hoje. Obrigado a você, Muriel, e pessoal. Até breve. Até. Esse foi mais um Correspondente Médico.